Isso aí, tá no ar, Reconciliados com Cristo. Eu sou Pedro Kelly, sejam bem-vindas todos vocês, abençoados, mais que vencedores. Eu confesso, espero, declaro que você esteja com saúde, em paz, resguardado e protegido por essa grande cobertura angelical desse pacto, aí junto com os teus entes queridos, né, teus familiares, e agora assistindo aqui a nossa transmissão. Eu declaro que você está guardado, que essa pandemia não te atingiu, que esse vírus aí está anulado pelo poder dessa palavra. Nós somos um povo que vive por aquilo que fala. Então comece a falar em linha com o pacto que estamos vivendo. Dessa maneira, você ativa esse ser angelical que está do teu lado, pronto para te servir. O Evangelho diz que nós temos um anjo, cada um de nós temos um anjo que nos acompanha nesses dias, né, enquanto estamos nos nossos dias de carne aqui na terra. E esse anjo, ele está ocupado em ministrar a nosso favor. Está lá em Hebreus 1,14. De maneira que você deve se comunicar com ele com a tua boca, é a chave. A tua boca é a chave para ativar o teu anjo. É como se fosse uma senha de um cartão de banco, né? Então, de acordo com o que você fala, esse anjo manifesta na tua vida. Mas isso é para as mentes que não estão adormecidas. O tema de hoje, eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, vai aclarar vários pontos, vai educar no conhecimento da graça e vai ativar a inteligência espiritual que, quem sabe, está adormecida por causa de vários motivos que nós vamos compartilhar daqui a pouco. A palavra que ministramos aqui não é uma palavra para cuidar do teu corpo, proibições, roupa, música, vestimento, nada disso. A palavra que nós ministramos aqui, ela vai direto ao teu espírito, direto ao teu coração, que é a tua mente, e ativa em você essa mente de Cristo que você tem. Uma coisa é você ter a mente de Cristo, todos os filhos têm a mente de Cristo. Outra coisa bem diferente é que você a use, é que você faça bom uso dela. Isso já é outra coisa diferente. Entre você ter a mente de Cristo e tê-la ativada, tem um espaço, tem uma distância aí bem grande, e é justamente nesse espaço que eu entro aqui como um colaborador de Deus, um orientador espiritual, com uma palavra que traz consolo, conforto, segurança, confiança, inteligência e novidade de vida. Então, e esse programa e essa transmissão, tudo isso é patrocinado, é sustentado pelos semeadores. Então você que tem semeado nesse governo, tem que ser semeado nesse ministério, tem semeado na minha vida, sinceramente muito agradecido pela semente que você tem plantado, mas para não ficar nas minhas palavras, segundo aos Coríntios capítulo 9, verso 10, é um dos versos de semente que eu mais gosto, que diz assim: Deus dá semente a quem semeia. Se você semeia, fique no repouso, porque certamente vai chegar na tua mão a multiplicação dessa semente, porque está escrito, e fiel é aquele que prometeu, Deus dá semente a quem semeia. Aquele que semeia abundantemente, colherá abundantemente. E eu recebo que você é um semeador abundante. Nós temos vários meios para você semear. Nós temos a conta do Ministério na Caixa Econômica Federal, nós temos conta no Banco Itaú, nós temos conta no Banco PagSeguro. Você pode escolher, né, um desses meios e enviar a tua semente. Eu posso enviar até um link para você semear através do teu cartão aí na tua casa. Basta que você me autorize através do WhatsApp. Então, eu quero convidar vocês que ainda não são semeadores, que sejam semeadores nesse ministério, porque aqui você semeia e colhe. Aqui você está sempre em triunfo, né? Várias pessoas têm me perguntado como é que eu faço para semear nesse ministério. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele fala aos Gálatas no capítulo 6 que você deve compartilhar, né, dos teus bens
com aquele que te ensina, fique tranquilo, eu não quero os teus bens são teus, né? O que eu quero é estimular você a semear a tua semente aqui no nosso ministério, para que você possa experimentar em razão de dar e receber. É isso que eu quero, te estimular a que você semeie, seja um plantador aqui, e os frutos chegarão na tua vida, certamente. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu tenho visto nesses dias muitas pessoas por aí, em outros lugares, com dúvidas, com susto, com medo, com questionamentos, com inquietudes, com ansiedade, estressadas, angustiadas, com tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro nesses dias. Eu estava falando por telefone com um amigo esses dias e eu estava dizendo para ele que o que Deus está fazendo nesse momento, Ele está gritando em voz alta ao mundo o que Ele quer que o mundo entenda, e as mentes adormecidas continuam adormecidas, continuam dormindo. Então, há que se explicar essas coisas. Por que as pessoas reagem diante de uma situação assim, com desespero, com medo, com susto? Por que as pessoas reagem assim? Semana passada eu ministrei uma palavra aqui, uma palestra que tem assim o título: quem é que está no controle? Você ou Deus? Está gravada tanto no YouTube quanto no Facebook. É para você pensar. Aí você responde assim: não, Deus está no controle, eu sei que Deus está no controle. Pois bem, se você tem convicção que Deus está no controle, por que é que você se mostra desapontado ou desapontada quando alguma coisa te vai mal? Não dá certo como você pensava que daria, não funciona como você pensava que funcionaria, que iria funcionar. Se Deus está no controle, para você diz isso, Deus está no controle. Eu também digo, Deus está no controle. Mas se nós dizemos que Deus está no controle, por que então que quando algo parece que não saiu muito bem, se manifesta, por que nós nos sentimos como decepcionados? Falhei, como se nós tivéssemos falhado, se é Deus que está no controle. Isso é para você pensar, porque nós estamos vivendo um momento que muita gente hoje em dia está se perguntando: o que está acontecendo? Onde é que está Deus aí nesse assunto? Só que aquele que não tem a mente adormecida está vendo Deus em todo lugar. Para mim, está claro o que Deus está fazendo. Você já fez essa experiência? Chegue perto de uma árvore que não seja tão com o tronco grandão, uma árvore pequenininha, magrinha e tal. Chegue pertinho dela e balance o tronco assim. Vai balançar os galhos. E quais são as folhas que vão cair? Aquelas que estão amarelas, que só estão ali ocupando espaço. Está me entendendo, né? Então Deus está balançando a árvore para dessa maneira que nós tenhamos mais vivacidade, tenhamos mais entendimento. Deus está nisso aí. Outra coisa que está claro, Deus mostrou a todos nós que Ele não precisa de um pastor, não precisa de um líder espiritual, não precisa de pessoa nenhuma, se Ele não quiser utilizar, para fazer você se voltar para Deus. Porque eu também tenho visto nesses dias que as pessoas estão mais voltadas para um relacionamento mais íntegro com Deus. Porque antes, né, as pessoas estavam buscando ajuda no vento, né, no pensamento positivo, nas vibrações da mente e tudo mais, estavam a criatura se esquecendo do Criador. Então Deus deu um freio de arrumação, como eu já disse aqui, e fez com que esse grande carro, esse grande ônibus, que é a vida de todo esse planeta,
Peraí, alto lá, vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Então, Deus está no controle dos que morreram até aqui, Deus está no controle daqueles que adquiriram o vírus esse, e Deus está no controle muito mais daqueles que foram recuperados, que hoje ou ontem já eram mais de 10 milhões de pessoas recuperadas do Covid. Só que a imprensa não vai falar isso. A imprensa usa o outro lado, porque a imprensa tem os seus interesses por trás. Mas, pensando em tudo isso, você chega à conclusão, olha aqui, todo ser humano quando nasce, presta atenção nisso que eu quero fazer você viajar um pouquinho aí no teu entendimento. Imediatamente quando nasce o ser humano, começa o seu desenvolvimento mental. O ser humano tem a mente humana, nasceu, veio à luz, começa o seu desenvolvimento mental. O primeiro choque que ele tem é que ele saiu de um lugar abrigado, escurinho, gostoso, numa excelente temperatura, aonde ele não tinha nem que se mexer para se alimentar, e de repente ele sai, um mundo estranho, diferente, com luzes, com temperatura diferente, e agora a comida já não é daquele jeito, ele já não está dentro daquela proteção, e então ele começa a ser confrontado com a vida humana real, que é do lado de fora do ventre. E aí começa a acontecer algumas coisas em sua mente, na mentezinha daquele bebê. Por isso, por outras questões também, né, dentro da medicina do parto, ele chora ou ela chora, é necessário isso aí. Então ele começa a aprender o básico, o ser humano, uma criancinha começa a aprender o básico. Aí ele está de colo, começa a reconhecer a figura dos pais e a sua mente começa a ser trabalhada. Quando aqueles familiares que ele está acostumado se aproximam, ele já começa a reagir, né? Começa a reagir, ele reconhece os seus parentes, reconhece aqueles que são mais próximos, aprende a pedir comida, ele sente fome. Qual é a primeira reação de uma criança pós-parto? Uma das primeiras reações, ela pede comida. Como é que ela aprendeu a pedir comida do lado de fora? Chorando. Então ela vai abrir o berreiro e aí a mamãe vai amamentando aquela criança. Quando aquela criança recebe a amamentação depois que chorou, a sua mente pensa assim, para eu ter isso aqui gostosinho, eu tenho que chorar. Então ele já aprendeu uma artimanha, ele já vai aprendendo aí, aprende a pronunciar ou balbuciar as primeiras sílabas, papá, mamã, não é assim? Ou outro, aprende a andar, começa a se arrastando pelo chão, que nós chamamos de engatinhar, por causa da posição parecido com um gato, né? Assim. Então ele aprende, daqui a pouco se segura em alguma coisa, se levanta e se coloca sobre 2 pés e começa a andar segurando nas coisas. Os mais velhos agora estão lembrando dos seus filhos. Faz tempo, né? que isso aconteceu aí na tua casa. Aí começa a andar, daqui a pouco solta e se aventura, dá 2 passos da mesa para o sofá, do sofá para a mesa, e já aprendeu a se equilibrar, os dedos dos pés já começam a funcionar. Daqui a pouco essa criança aprende a ler e a escrever, pouco a pouco vai aprendendo, aprende a reagir ao ambiente que ela vive, porque dependendo do ambiente ela vai reagir de alguma forma. Se for um ambiente que tenha muita música, a criança vai aprender a se balançar segurando na mesinha e tal, todo mundo acha bacana, bonitinho, ele entende aquilo, quando ele quer chamar a atenção, ele faz aquilo ali. O que é isso? O que está acontecendo com essa vida? A sua mente humana está se desenvolvendo, pouco a pouco, né? Aí então chega a hora de ir para a escola, e essa criança vai para a escola, e ali começa o aprendizado em outra etapa. E o que eu quero dizer é que o desenvolvimento humano de uma pessoa, ele não para nunca. Eu, com um pouco mais de 60 voltas em torno do Sol, com aparência de 25 anos, recebo essa palavra, continuo aprendendo. Às vezes parece, para mim, eu tenho a sensação de que eu não sei nada.
Por quê? Porque o desenvolvimento humano, ele é gradativo. Você vai até o teu último dia e você aprende e aprende. Uma das coisas mais lindas que nós aprendemos é quando nós nos convencemos por aprendizado e por experiência que nós sempre temos espaço, sempre teremos espaço para aprender alguma coisa com alguém. A pior coisa de um ser humano é quando ele se fecha em si mesmo e pensa que ninguém pode acrescentar mais nada ao seu aprendizado. Isso é uma das piores coisas que as pessoas podem sentir, porque nós estamos sempre aprendendo. E isso tudo é perfeito. O tema hoje se chama A Mente Adormecida. Esse é o título do tema que eu coloquei aqui. Mas tudo isso que eu tenho falado, até aqui nesses poucos minutos, né, estaria perfeito se, esta vida que nós estamos falando, desse bebezinho, dessa criancinha que acabou de nascer, se esta vida fosse somente uma pessoa humana. Se esta pessoa fosse somente uma pessoa humana, maravilha! O que eu falei, isso aqui basta. Só que em 1 aos Tessalonicenses, aqui na tua Bíblia, capítulo 5, verso 23, está escrito que nós não somos só uma vida humana. Paulo fala que nós somos e devemos manter íntegros o nosso corpo, alma e espírito. É isso que ele fala. Aí já saiu da vida humana somente, do homem natural, né? Já saiu. Aí já está falando de um outro tipo de pessoas, que é você, que somos nós. Quando ele diz que nós devemos manter na integridade o corpo, a alma e o espírito, outro dia eu expliquei aqui essa questão da alma, né? Porque nós podemos dizer que nós temos essas três manifestações. Porém, nós somos espíritos somente. Deus é espírito e pai dos espíritos. E o espírito é abstrato, né? O espírito é a mente espiritual. E nós estamos vestidos por um corpo de carne, um corpo humano, que Paulo chama de o homem natural. Então, a produção que nasce de uma vida espírito dentro de uma vida natural humana se chama alma, porque a partir do momento que o espírito, que somos nós, somos vestidos por um corpo de carne, nós começamos a experimentar sensações, emoções, sentimentos, os quais antes, quando estávamos em espírito somente, não tínhamos capacidade de sentir, porque estas coisas só se pode sentir se estamos habitando em um vaso de barro, porque o vaso de barro, né, produz essa limitação que nós temos. Enquanto estamos vestidos por um corpo humano, que o apóstolo diz que é necessário que essa natureza seja transformada, seja revestido, em 1 Coríntios 15, 53, a transformação, é isso que o apóstolo está dizendo ali. Quando isso acontecer, estas sensações de impotência, de impossibilidades, de decepção, de amargura, de ansiedade, tudo isso acabará, tudo isso passará. Então, a alma é o resultado dessa junção. Por isso, há expressões, vamos colocar a alma como a expressão da vida, espírito dentro de um corpo de carne. Essa expressão mostra como está o teu espírito em termos de educação, de informação. Às vezes, as pessoas mostram um sentimento caído, entristecido, falam para baixo, tudo é desânimo, tudo é impossibilidade. Poderíamos dizer que esta alma está mal informada com relação à palavra, porque não está refletindo a verdade do Evangelho. Me entende? Então, corpo, alma e espírito. Então, se
nós não somos só a vida humana, essa educação todinha humana que eu vinha falando no começo, ela é necessária, porém ela não é tudo. E, aliás, eu vou te dizer que ela não é fundamental. Ela não é fundamental, porque ela sozinha não faz você mais que vencedor. O diploma que você pode ter na tua universidade é muito bacana e eu te dou o maior apoio e te felicito que você os tenha. Só que eles não podem resolver as questões espirituais que você tem, a inquietude toda que você tem. O problema é aqui cabe a palavra problema, me desculpem, né? O problema é que, por costume, o ser humano tem a sua mente natural despertada desde cedo, quando nasce, e trabalhada desde cedinho, né? Enquanto a sua inteligência espiritual, que agora você viu que nós não somos somente seres humanos, então a tua inteligência espiritual permanece adormecida. E alguém pode pensar, mas espera aí, inteligência espiritual? Eu nunca ouvi falar disso lá na igreja que eu vou. Pois é justamente sobre isso que eu estou falando, do que você nunca ouviu falar no sistema que você vai, religioso que você participa. A palavra que nós ministramos aqui é justamente uma palavra, anote esse verso, 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 7. Nós ministramos aqui uma palestra espiritual que você nunca ouviu em lugar nenhum, nem vai ouvir. Porque esta palavra, como cita nos versos que eu te falei, 1 Coríntios 2, 6 e 7, estava oculta do entendimento das pessoas, dos teólogos, dos líderes de todos. Estava oculta, né? Mas não por culpa deles, estava predestinada para ser revelada agora nos nossos tempos. Então esta palavra que nós ministramos aqui, toda ela é baseada no Evangelho, né? E porém o Evangelho para aqueles que estão adormecidos é Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma pessoa que ainda pensa que o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João está com sua mente adormecida. E aqui cabe o título, a mente adormecida. Você tem uma mente que está despertada, trabalhada, ativada, aguçada, ensinada, treinada desde a tua infância, desde que você nasce. Eu não vou repetir aqui o que eu já disse no início. Mas essa mente natural, ela é educada naturalmente desde o momento que você nasce, mas você não é só isso. Então o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 9, ele diz assim, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, e de toda sabedoria e inteligência espiritual. E aqui a gente faz um corte. Porque Paulo não está falando da mente humana, mas ele está falando da inteligência espiritual, está falando da mente do Espírito, a mente de Cristo. É isso que ele está falando. Eu oro para vocês terem os seus olhos do entendimento espiritual ativados e possam conhecer as inescrutáveis riquezas do Evangelho. Efésios capítulo 1, leia por favor. O trabalho do apóstolo Paulo, então, a partir de agora, era educar a mente que nunca foi educada por teus pais, por teus avós, nunca foi educada. Eles educaram a tua mente natural, ensinando você bons modos, respeitar os mais velhos, ensinando você a dar lugar ao mais velho para sentar, ensinando você a deixar as mulheres entrarem primeiro quando você for entrar em algum lugar, se você é um homem, né, assim, ensinando a mulher a se portar como mulher. Os teus pais te ensinaram isso aí, certo? Mas a tua mente espiritual eles não tocaram, eles não educaram, eles não tinham capacidade para mexer com a tua inteligência espiritual, com a tua mente espiritual. Eles tinham sim capacidade de mexer com a tua mente carnal, a mente natural. Neste momento, alguém aí do outro lado das câmeras, estamos transmitindo ao vivo essa reunião, está dizendo assim, não, Pedro Kerr, você está errado, porque os meus pais desde cedo me levaram para a igreja. Não, abençoado, eu estou certo. Por quê? Porque a igreja que você vai não mexeu com a tua mente espiritual.
continuou fazendo você andar e reagir por aquilo que você vê. Lê do engano quem pensa que o sistema religioso tem o chamado de ativar a inteligência espiritual. Aí eles nem sabiam, Colossenses 1,9 estava escrito. Nunca falaram isso no sermão de domingo. Nunca ensinaram isso na escola dominical. O que? Inteligência espiritual? Isso é do demônio, né? Não, abençoado. Isso é de Colossenses capítulo 1, verso 9. Não, isso é pensamento positivo. Não, pode até ser pensamento positivo. E este de Deus. Porque o maior pensante positivamente é o próprio Criador. Ele é o maior pensante positivamente. E é aqui no Evangelho que ele revelou ao apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 9, ele fala sobre a nossa inteligência espiritual. Quer dizer que até aqui, antes de conhecer o Evangelho da Graça, a minha inteligência espiritual estava adormecida. Por isso o título se chama A Mente Adormecida. Então, esse é um outro tipo de mente, diferente da mente que aprendeu matemática, aprendeu geografia, aprendeu história, aprendeu filosofia, aprendeu tanta coisa que você sabe aí. Agora nós estamos falando de uma outra mente que precisa ativar o Evangelho. Ela está adormecida. Lá em Romanos 10,17 diz que a fé é pelo ouvir. Ou seja, a fé não faz parte da mente natural. A fé faz parte da mente espiritual, da inteligência espiritual. Mas se essa inteligência espiritual está adormecida, como é que você vai utilizar a fé dom que está em você? Porque quando você veio para cá, você veio com esse pacote todo pronto. Mas sem a ativação dessa fé, dessa inteligência espiritual, você não tem acesso a esta fé que Paulo fala em Gálatas capítulo 3, verso 20, que sob debaixo da lei todo mundo estava trancado, fechado, encerrado, em relação a esta fé. Por quê? Porque debaixo da lei todos estavam com a sua inteligência espiritual anulada, adormecida. Por isso que lá em Efésios, em determinado verso, o apóstolo Paulo fala: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Caramba, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo: você está na igreja há 50 anos com a mente adormecida, porque o sistema religioso não prega a graça de Deus, ele prega a lei. E quando você está debaixo da lei, você está tapado a essa fé. Com tanta informação humana que a gente recebe desde o momento que nasce, a mente natural fica ativada, aguçada. Cadê? Hello? Tamo. E a inteligência espiritual fica cauterizada. Aí tem outro verso que o apóstolo Paulo fala, que a gente quer citar aqui, que diz que as pessoas ouvem a graça e parece que ela não entra. Parece que a pessoa está com um colete à prova de bala na mente. Um colete à prova de balas na mente. Né? Você fala, irmão, Hebreus capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz que Cristo destruiu o diabo. Se Cristo destruiu o diabo, você não acha que ele destruído está? A pessoa não concorda com você. Por quê? Porque ela tem a mente espiritual adormecida. Efésios capítulo 1, verso 3. Irmão, não é Deus te abençoe, é abençoado. Por quê? Porque Deus já nos abençoou desde antes, com todas as bênçãos espirituais. Quando você nasceu aqui, você já nasceu abençoado. Te ensinaram mamadeira, a, i, o, u, escrever, ler, mas nunca te ensinaram que você está abençoado, porque esse é um tipo de ensino que está ligado à mente espiritual e não à mente natural. Por isso é que Paulo fala: o homem natural não pode perceber nem entender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são reveladas. Para ser revelada, a tua mente espiritual tem que estar ativada. É como antigamente tinha as fotos, você tirava foto, um filme de 36 poses, os mais novos anotem aí, depois a gente explica o que significa esse filme de 36 poses.
Aí você tirava a foto, depois mandava revelar. Porque se não mandasse revelar, por mais linda que fosse a foto, você não poderia aproveitar dela, porque ela estava no negativo. As pessoas que estão debaixo da lei é como as fotos que estavam no negativo. Tem que revelar para poder aparecer aquela beleza de figura que você fotografou. Assim é a inteligência espiritual. Então, vou repetir essa frase aqui, olha. Com tanta informação humana, a mente natural fica ativada e a inteligência espiritual fica tapada, cauterizada. A partir daí, essa pessoa só acredita naquilo que ela vê. Ela não acredita nas coisas a não ser aquilo que ela vê. Por que você acha que um dos discípulos do nosso mestre pediu para tocar nas suas chagas para ver se era mesmo Cristo? Porque era um homem que estava debaixo da lei. E quem está debaixo da lei só acredita naquilo que vê. A fé é natural, não é a fé dom, né? Então, chega um momento como esse, já estamos aqui entrando na reta final do tema de hoje, chega um momento de pandemia, chega um momento de Covid-19, de coronavírus, essa pessoa que tem a mente natural ágil, ativadíssima, ela toma um choque, ela se assusta e começa a questionar porque ela quer respostas. Ela não tem respostas. Por quê? Porque a resposta para isso está na mente espiritual, mas a mente espiritual está adormecida. Então ela fica, ai meu Deus, quando é que isso vai acabar? Meu Deus, o que está acontecendo? Será que Deus não está vendo isso? Caramba, tanta gente morrendo e não sei o quê. E a mente natural liga a televisão na Rede Globo ou em outra rede qualquer, que é tudo a mesma coisa. É farinha do mesmo saco. Todos eles têm que botar má notícia, porque notícia ruim é que vende, é que dá ibope. Já te expliquei isso no outro dia. E ela liga a televisão. Ele vai lá e quero ver a notícia. E a mulherzinha lá do jornal já fala: hoje vamos atualizar o número de mortos. Aí você fica lá vendo isso, e a mente natural só trabalhando, e te dando um panorama negativo. E você não consegue sair desse enredo e fica se questionando. E cadê aquele montão de culto que você foi, aquele montão de escola dominical que você participou, a carteirinha de membro que você tem, 500 batismos nas águas que você foi, cada vez que você trocava de igreja tinha que batizar de novo. Serviu para quê? Se você não sabe nem responder algo sobre esse momento que nós estamos vivendo, serviu para nada. Por quê? Porque lá todos estão adormecidos. Aí essa pessoa está com sede da palavra, começa a buscar nas redes sociais e encontra a gente. Muito prazer, eu sou Pedro Kelly, sejam bem-vindos. Você sabia que você tem uma predestinação, que você não nasceu aí? Aí chega aqui. E quando chega aqui, encontra a tal palavra de 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 7, uma sabedoria que estava oculta desde antes. É isso que nós ministramos, uma palavra, um conhecimento que estava escondido e agora está revelado. Imediatamente, essa pessoa começa a entrar em paz, graça e paz. Por isso que Paulo saudava assim. Não é porque é bonito só, não. É bonito, né, falar graça e paz. Mas você sabe por que Paulo falava graça e paz e não paz e graça? Porque a paz não produz graça. Agora a graça é a que produz a paz. Preste atenção. Não começa a saudar as pessoas paz e graça, que não. É graça primeiro, depois vem a paz. Não é lei e paz. Não é batismo e paz. Não é jejum e paz. É graça e paz. Se você está em graça, você é capaz de ter paz. Se você não está em graça, nem o médico chinês vai poder te salvar. Esse eu vou ler. Hebreus capítulo 4, verso 12. Diz assim, olha aqui, aí você chegou, aí a pessoa chega aqui e encontra nós, na linguagem popular, né, atual, encontra nós, um I, nós, encontra a gente, e aí, abençoado, Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, sabe?
e penetra até a divisão da alma e do espírito. Quer dizer que existe alma. Eu já te expliquei. Divide a sensação que é produzida humanamente, pelo humano, divide isso das coisas espirituais. Divide a alma do espírito. O quê? A palavra que pregamos. Não é Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a palavra viva e eficaz. Ali é um testemunho dos dias de Jesus de Nazaré aqui na carne. Ali não é evangelho. O evangelho que ativa a mente que estava adormecida está de Romanos a Hebreus, que é o evangelho revelado a Paulo por Cristo ressuscitado, só Paulo, né, naquela época ali. Aí diz, divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Essa palavra é apta. Então essa pessoa que estava lá com a mente natural mal educada, lá estava no sistema religioso, não conhecia nada de coisas espirituais, porque tem um véu posto, chega aqui, começa a ouvir uma palavra gostosa, diferente, uma palavra que te dá salvação diária, uma palavra que não te acusa, uma palavra que não te aponta o dedo, uma palavra que não cobra de você, simplesmente uma palavra que diz assim para você: hello, desempacote tua mala, desempacote a tua mochila, porque você chegou no lugar correto. Aqui você pode descansar, porque aqui ninguém vai te maltratar nem te acusar, porque não conhecemos a ninguém segundo a carne. Entendeu? Então você chega aqui. Ao dividir alma e espírito, separa a mente natural para um lado e a mente espiritual para outro. E começa então alimentando a mente espiritual que estava adormecida. Nesse exato momento, a mente de Cristo é ativada em você. E Cristo começa a ser formado no crente. Lembre-se que Paulo falava para uma igreja, já era igreja, mas que não tinha Cristo formado em si. Por quê? Porque estava nos jejuns, nos batismos, nas obras da lei. E quem está debaixo das obras da lei não tem Cristo formado em sua mente. Se não tem Cristo formado, a mente espiritual está adormecida. E se a mente espiritual está adormecida, vai viver uma vida de derrota em derrota, de morte em vida. Não vai reinar em vida, vai ralar em vida, vai sofrer em vida. E você está chamado a reinar em vida. Mas para reinar em vida tem que ativar a mente espiritual. E só ativa a mente espiritual aqui. De maneira que nós estamos enlaçados. Nós estamos enlaçados. Então, nós também chamamos isso de mente de Cristo de olhos iluminados. A partir de então, essa pessoa agora está com os olhos iluminados, né? E então começa a enxergar a distância entre o sistema religioso e a verdade. E começa a tirar suas próprias conclusões. A pessoa começa então a receber uma informação que ela nunca recebeu, que nunca havia ouvido, nem escutado, nem participado, embora, não obstante, tenha participado 80 anos de membro da chamada igreja tal. Não te serviu de nada, porque aqui em 5 minutos você foi capaz de ver que o sistema religioso está distante da verdade. Muito distante. E isso, quem chega a conclusões é você. Por isso eu não gosto de atacar, de falar mal, porque Deus tem um propósito com esse sistema religioso também. Sabe qual é? É quando a pessoa chegar aqui, ver, poder julgar que o sistema religioso, embora fale em nome de Deus, está distante de Deus. Continua igual nos tempos de Jesus. Lembra? Ele falava assim: este povo me honra de lábios, mas o seu mente, coração está longe de mim. As pessoas cantam músicas bonitas, lindíssimas, maravilhosas, bem arranjadas, bem tocadas, bem representadas, bem apresentadas, mas a sua mente está longe. Eles acreditam mais no diabo do que em Deus. Quando a mente espiritual é capaz de crer que o diabo já foi destruído e que agora reina Cristo para sempre. E o diabo não vai voltar, não. Então você começa a ver: caramba, eu passei tanto tempo indo à escola dominical e isso não era assim. Pois é, abençoado.
você começa a ouvir mais aqui. Aí, aqui, olha, Provérbios capítulo 9, eu vou ler para você, esse é o último verso de hoje. Provérbios capítulo 9, verso 9. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco será transtornado. Você começa a ser sábio de coração. Sabe o que é um sábio de coração? É aquele que aceita a disciplina de Deus. E a disciplina de Deus só chega na vida de um filho. O que é a disciplina de Deus? Disciplina é a educação na palavra. Quantas disciplinas você tem na tua escola? Eu tenho português, eu tenho matemática, eu tenho filosofia, eu tenho geografia. Isso são disciplinas. E qual é a disciplina de Deus? A graça. Aquele que está chegando, que está sendo iluminado nesse momento, ele começa a entender essa disciplina. Quer dizer que se eu sou filho, Deus açoita, corrige e disciplina. Eu quero enfocar na disciplina. Disciplina é o conhecimento da verdade. Só. Não tem nenhuma acusação. A partir daí, essa pessoa que chegou agora, então, começa a reinar em vida. Aí, neste momento, as más notícias da mídia já não influenciam essa vida. Já não deixam ele triste ou ela triste, já não afetam mais essa pessoa, ela já não divulga mais essas coisas, ela já não dá mais valor a isso, já não dá mais cor a isso, e dá cor ao que está escrito. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo Jesus somos sempre conduzidos em triunfo. Nele estamos completos. Em Cristo fomos aperfeiçoados novamente. Então, abençoado. Quando vem a má notícia, a inteligência espiritual tem a capacidade de bloquear isso. Eu declaro o melhor domingo na sua vida, vamos de vinheta, né? O melhor domingo na tua vida, um abraço a teus parentes, a teus familiares, a você. Como eu disse, sinto muita falta das nossas reuniões também, sinto falta dos colaboradores todos, porém, essa é a instrução que tenho. Em nome do Ministério Reconciliados com Cristo, continuaremos com estas transmissões até que possamos nos reunir fisicamente com toda a segurança. E aí eu vou anunciar como será, em que etapa será, endereço, dia, né, e como será a nossa reunião, você verá. Reproduza esses links, compartilhe essa palavra com todos os teus contatos, fico muito agradecido por isso. E novamente, muito agradecido a todos os colaboradores que semeiam. Eu insto e convido, se você ainda não é um semeador, venha semear no Ministério Reconciliados com Cristo, faça contato comigo que eu vou te explicar como é, através do WhatsApp 991048388. Plante aqui tua semente, você vai ver que a colheita vai chegar aí na tua vida. Renove sua mente e transforme sua vida. Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.